Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Estela Gomes, como vocês já sabem, como nós já fomos apresentados. Eu espero que vocês estejam bem, que estejam tendo um dia bem agradável e espero que vocês também estejam animados para estudar empreendedorismo. Até porque vocês com certeza já ouviram falar sobre esse tema e sabem que o empreendedorismo ele é muito importante e a gente espera que essa disciplina possa dar uma grande contribuição para vocês, tá certo? Então, a nossa disciplina ela tem 45 horas, como vocês já sabem, e ela vai ser dividida em duas partes, tá? A primeira parte, nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos trabalhar o que é empreendedorismo, nós vamos tentar entender o que é empreendedorismo, trazer alguns conceitos, alguns teóricos, existem vários conceitos, nós não vamos conseguir trabalhar com todos, mas vamos tentar trazer esses conceitos e vocês vão estar complementando com o estudo de vocês. Nós também vamos tentar trazer um pouquinho sobre as características, né, empreendedoras e também tipos de empreendedorismo, certo? Então vamos começar nossos estudos? Estão ansiosos? Então nosso primeiro tema aí é o empreendedorismo, caminho para o próprio negócio. Então, pessoal, começando aí, nós já entendemos que o conceito de empreendedorismo nem sempre ele tem um consenso, inclusive da primeira vez que esse termo foi utilizado. Por exemplo, nós temos um autor chamado Hashimoto, que ele vai dizer que quem utilizou a primeira vez esse conceito foi o Richard Cannelon em 1755. Mas qual a utilização que o Richard Cannelon ele vai trazer? Ele vai dizer que empreendedorismo é alguém que compra algo e não sabe se vai ter êxito ao vender. Então é um conceito bem resumido, né? Uma visão mesmo bem simplificada. E aí a maioria dos autores vai entrar em conceito com esse autor aqui, que é o Diz, né? Que ele vai dizer que o primeiro que utilizou o termo entrepreneur, que é um termo que vem do francês, tem um biquinho, né? Entrepreneur, ele foi o economista francês Jean-Baptiste Say. E qual o conceito que o Say entende de empreendedorismo? É aquele indivíduo que é capaz de gerar valor ao estimular o progresso econômico. Então, para ele, o empreendedorismo é aquele que faz novas, né? Através de novas e melhores maneiras de fazer as coisas. Ele vai dizer também que empreendedorismo é aquele que une capital, recursos físicos e mão de obra para iniciar um negócio. Ou também aquele que percebe, né, que precisa retirar um investimento de algo que tem ali um recurso econômico, de algo que tem uma baixa produtividade para um que tem uma alta produtividade. Então, ele vai trazer essa conceituação e a maioria dos autores vai concordar que ele é um dos primeiros que vai utilizar com esse olhar mais contemporâneo. Tudo certinho? E aí nós temos também outros autores, né, que vão estar trazendo que o primeiro uso do termo empreendedorismo, ele vai acontecer vai ser acreditado a Marcos Polo. Então vejam aí a data, né, de 1270 a 1290, porque o Marcos Polo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar estabelecer uma rota comercial para o Oriente, ele vai conversar com capitalistas que vão financiá-los, ou seja, financiadores, para que ele venda esses produtos nessa rota. Então percebam, o termo empreendedorismo, ele tem conceituações diferentes, né? Ele tem datas diferenciadas da primeira vez que foi utilizado esse termo. Não temos exatamente um consenso sobre essa primeira utilização. Às vezes existem mitos também que são trazidos sobre o termo empreendedorismo. Isso gera às vezes uma confusão, mas no geral nós vamos ver que hoje, atualmente, quando a gente fala de empreendedorismo no século XXI, a gente vai ter aí algumas definições que elas são bem fundamentadas e bem elencadas, e nós vamos perceber isso. Ok, na Idade Média, como é que o termo empreendedorismo ele foi usado? Ele foi usado para definir aquele que gerenciava grandes projetos de produção. Então, quando você tinha aí grandes projetos de produção, né, você então era um empreendedor. No século XVII, o empreendedor estabelecia um contrato com o governo. E aí, desse contrato, ele realizava algum serviço ou fornecia produtos. Então, isso era um empreendedor, ok? No século XVIII, nós temos essa diferenciação, porque até então o que a gente tinha? A gente tinha sempre o capitalista, ou seja, aquele que financiava, e o empreendedor, ele não colocava seu dinheiro dentro daquele negócio. Ele apenas era o canal para levar, para vender esses produtos. E aí no século XVIII a gente vai ter essa diferenciação
possivelmente devido ao início da industrialização que vai acontecer no mundo, né? Porque aí, no caso, os empreendedores, eles já vão estar ligados também ao financiamento do seu negócio. E aí nós temos um exemplo disso, algumas pesquisas referentes à eletricidade e à química de Thomas Edison, né? No século XIX e no século XX, os empreendedores eles começam a ser confundidos com gerentes. Se eu sou gerente ou um administrador, eu sou empreendedor. Isso ocorre até os dias de hoje, né? E é sempre visto de um ponto de vista econômico, sempre a serviço do capitalista. Eu trouxe aqui para vocês alguns enfoques, né, sobre os empreendedores, algumas conceituações. São muitos, nós não vamos conseguir trabalhar todos eles, né? Eu tenho aí de 1848 até 1982, não trouxe, mas existem também conceituação de autores contemporâneos. Mas nós vamos ver basicamente aí um olhar sobre esses enfoques, né? Então vejam aqui, eu grifei alguns, tá? O Weber, ele vai dizer, por exemplo, que o empreendedorismo, o empreendedor, ele está muito ligado à origem da autoridade formal, à organização formal, aos seus processos, à sua burocracia. Nós temos o Schumpeter, ele já vai dizer que os empreendedores e empreendedorismo, ele está ligado principalmente à inovação e iniciativa. Toda vez que a gente falar de Schumpeter, a gente sempre vai estar falando de inovação. Ele é um dos autores que mais vão trabalhar inovação e empreendedorismo. Nós temos o Davids aqui falando que é ambição, desejo de independência, responsabilidade e autoconfiança. O Timmons, ele vai falar sobre uma autoconfiança, mas ele é orientado por metas, né? Não apenas pela sua autoconfiança, ele vai correr riscos moderados, ele tem um centro de controle, criatividade e inovação. Então, mais uma vez, a gente ouve muito falar sobre inovação. O West White vai dizer que a necessidade de controle, ele é visador de responsabilidades, mas também a autoconfiança e corre riscos moderados. E o Zuckerberg e o Cooper vão dizer que ele é orientado ao crescimento profissional e à profissionalização e independência. Então, esses aí são alguns conceitos, né? Como eu falei para vocês. Nós temos, então, gente, sobre o empreendedorismo no Brasil. O que nós podemos dizer? Ele é recente, ele vai datar da década de 90 e principalmente com apoio, então, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE. Vocês conhecem o SEBRAE? Sabe onde tem um SEBRAE? Na cidade de vocês, na região de vocês? O SEBRAE ele vai estar assessorando, dando consultorias, cursos, né? Ajudando em projetos. Então, ele é de apoio às micro e pequenas empresas. Nós temos também aí o software, né? Que é a Sociedade Brasileira de Exportação de Software, ele vai ser aí uma empresa, então, ligada a ações de melhoria e competitividade na indústria brasileira relacionadas a software e serviços de TI e nessa área, né, de comunicações. E elas desenvolveram algumas ações, principalmente, por exemplo, os programas Softwares e Gênesis, eles vão trazer aí atividades empreendedoras ligadas a que área que eu falei para vocês? Softwares, TI, comunicação, inclusive universidades, né? Hoje sofrem reformulações, mas continuam operando. E nós temos então o governo federal que vai trazer o Brasil Empreendedor, que buscou aí trazer essa capacitação. Ações como o Empretec, eu fiz o Empretec, gente. O Empretec ele é muito bom porque ele é um programa do SEBRAE e é um programa empreendedor, onde você passa ali alguns dias imersos, entendendo sobre empreendedorismo, desenvolvendo ações, você vai precisar criar uma empresa e essa empresa, até o final do programa, ela vai precisar gerar lucros. Então, as pessoas ficam alucinadas e ali em 1, 2 semanas você consegue ter resultados incríveis. Então, assim, é um programa excepcional. Jovem Empreendedor do SEBRAE, mas o SEBRAE tem muitos outros programas, como Mulheres Empreendedoras e uma série de outros programas, tá? Aí nós vamos ter cursos das universidades, né? Que eles vão estar se dedicando ao ensino do empreendedorismo. Nós vamos ter aí um evento que vai ser o destaque, né? Que mereceu destaque, foi das incubadoras de empresa no Brasil. Então, incubadoras, elas são aí responsáveis por ajudar essas empresas, né? Seja de forma contabilística, jurídica, estrutura,
de uma série de formas, inclusive dentro das universidades. É muito importante o papel das incubadoras dentro de empresas dentro das universidades. E a partir das incubadoras também nós vamos ter aí, em 2008, até 2008, nós vamos ter mais de 400 incubadoras no Brasil. O número se mantém. E empreendimentos que vão crescer a partir dessas incubadoras. Nós temos também programas específicos, né, que vão ser criados por escolas de administração de empresas, de tecnologia, para a formação de empreendedores, como os cursos de MBA, né, que vão trazer aí, então, um ensino. E também as franquias. O que são as franquias? Nós ouvimos muito falar sobre franquia, mas às vezes nós não sabemos o que é. O que é a franquia? A franquia é quando a empresa ela tem aí uma marca que é forte, que é conhecida nacionalmente, mundialmente, às vezes até dentro da região, e eu tenho aquela marca, aquela patente, e eu vou franquear aquela marca para uma pessoa que queira comprar os direitos de utilizar minha marca. Então, por exemplo, aí nós temos McDonald's, Burger King, que são bem conhecidos, Bob's, né, empresas de fast food. Essas empresas, então, elas vão autorizar aquela marca a ser utilizada, e aí, então, dentro da utilização dessa marca, eu tenho o meu franqueado, que é aquele que vai utilizar a minha marca, eu também vou prestar assessoria, né? De alguma forma, na utilização dessa marca, trazendo treinamentos e metodologias para que o franqueado cresça. Ele vai trazer a evolução da taxa de empreendedorismo no Brasil, segundo a GEM. Quem é a GEM? A GEM Monitor Global de Empreendedorismo. Então, tá ali, GEM. M Monitor, né, Global e o E de Empreendedorismo. Essa pesquisa ela é de 2002 a 2015, mas muito antes dessa pesquisa, a GEM ela já vai dizer que o Brasil ele é um dos primeiros países em atividade empreendedora. Nós temos 1 em cada 8 brasileiros que são empreendedores, mas existem em torno aí de 47 empresas que fecham em 42 meses. O que a GEM vai concluir aí com essa pesquisa, né? Nós temos, por exemplo, os empreendedores iniciais, aqui que é o cinza mais escuro, ele vai ter um crescimento, né, de 14% percentual dele a 21%. E os empreendedores estabelecidos vão ter um crescimento aí de 8% até 19%. E o total de empreendedores vai sair do percentual de 21% a 39%. Então, veja, aí nós tivemos um alto crescimento, mas essa taxa é medida principalmente pelos empreendedores já estabelecidos. Eles vão dar uma medição mais segura, né? Porque, infelizmente, os empreendedores iniciais, eles vão ter aí essa taxa de mortalidade muito alta nos seus primeiros meses, certo? Pessoal, nós vamos encerrar essa primeira parte aqui, mas nós vamos dar continuidade ainda a essa aula, tá bom? E eu chamo todos vocês para participarem com a gente. Um grande abraço, tchau, tchau, e até a nossa próxima aula. Joinha?